A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, obrigada, meu Pai, obrigada por tudo, apresentamos tudo que temos e somos a Ti, nós te bendizemos, nós agradecemos, queremos consagrar esse tempo de oração para Ti, Senhor. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Jesus a tudo que temos e somos e a tudo que estiver ligado às nossas vidas. Pedimos Tua graça, sabedoria, unção e instrução, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, um tema um pouquinho polêmico, mas que foi, um tema que já faz de dias que o Espírito Santo vem falando no meu coração. E nós vamos falar hoje sobre a balança enganosa, quer dizer, quando num negócio a gente trapaceia, quando num negócio existe um rolo, existe o famoso, o jeitinho brasileiro, mas nós vamos ver isso pela palavra de Deus, que está lá no livro de Provérbios 11, 1, que diz assim: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Nós vamos ficar com a parte A do versículo que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor. Glória a Deus. Palavra curtinha hoje, A palavra de Deus vem falando sobre balança enganosa. Balança. Quando nós pensamos em balança, a gente já logo pensa naquele instrumento de medir, de pesar, Então a palavra de Deus vem falando sobre uma balança e que ela é enganosa. Quer dizer, o que é uma parte de uma balança enganosa? É aquilo que traz o quê? Uma fraude, um engano, uma mentira, uma trapaça, uma ilusão, algo que é desleal, É algo que realmente, traz um dano para alguém. É uma balança que traz um engano, que é uma mentira, naquilo que ela está pesando, naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está negociando, Aí às vezes a pessoa diz assim: não, mas olha, faz de conta que tá tudo certinho, tá tudo certinho, mas tá tudo errado, é tudo uma mentira, é tudo lesando realmente, Então quer dizer, a palavra de Deus vem falando que a balança enganosa, Aquilo que está medindo, aquele negócio que está fazendo, Que tem engano, que tem fraude, que tem trapaça, que é desleal, que é mentiroso, que é enganador, que é ilusório, A palavra de Deus diz que é abominação ao Senhor. Quer dizer, abominar, aborrecer, detestar, odiar. Então a palavra de Deus vem falando que do ódio de Deus em quem faz, uma trapaça, em quem faz um engano, em quem é desleal, em quem faz uma fraude, em quem erra por querer, sabe que está errado e faz mesmo. Então a palavra de Deus diz que isso é algo que é totalmente abominável, Deus odeia, Então, às vezes a gente pensa, Cristina, mas aqui foi uma negociação, mas não importa, Numa negociação, numa compra, numa venda, num pagamento, num recebimento, Então, nós temos que estar atento, porque aquilo que nós estamos fazendo com a nossa intenção de fazer realmente a fraude, o erro, o engano, a trapaça, a mentira, os olhos de Deus vai estar ali em cima e a palavra de Deus diz que Deus vai abominar, Então quer dizer, quando nós sabemos, que de repente vai fazer um negócio, mas a pessoa diz assim: não, isso aqui era para pagar um pouco menos, não, isso aqui vai dar menos, chega na hora, dá lá em cima, Aí a pessoa diz: peraí, mas não era isso que a gente combinou? Não, pois é, mas desse problema, quer dizer, é um engano, Quantas vezes as pessoas, geralmente a gente vê muito isso em negócios, Quando a pessoa vai comprar um carro, vai vender um carro, e a pessoa diz assim: não, tá novinho, tá tudo ótimo, a pessoa sai dali, não sai um dia, o carro já dá problema em tudo. Então, isso é uma trapaça, isso é um engano, Então, a pessoa pode vender? Pode. Tem um problema? Tem. Olha, isso aqui tá com problema, tu vai ter que levar no mecânico, Falar a verdade, fazer um negócio justo, Isso aí é para todas as áreas. A gente deu aqui um exemplo de carro, Porque geralmente a gente tem esses probleminhas assim, Então, o que acontece? A mesma coisa quanto as pessoas, que vão fazer um serviço, vão fazer um trabalho, aí falam que é uma coisa e aí já diz
que é outra, né? Às vezes nem faz nada e ali não era nada e a pessoa cobra lá em cima. Então existe N formas, né, de fazer uma balança de engano, de fazer uma mentira e dizer que aquilo está certo. Então é uma forma de trapacear, é envolver a mentira, a trapaça, o engano, a forma desleal de fazer as coisas, né? Coloca tudo, como se diz, bem abafadinho para a pessoa não saber. Mais ou menos isso, mas prega uma baita de uma mentira. Então quer dizer, a falta de palavra muitas vezes é sim um engano, também é uma mentira, também é uma balança enganosa, né? Eu prometo, mas eu não cumpro, eu prometo, eu falo que eu vou fazer coisas, mas eu não sou verdadeiro, né? Então tem aquela ajeitada, enjambrada que muitas vezes tem quem faça, né? Mais ou menos isso. Então aí você vai dizer, Cristina, mas todo mundo faz isso. Quem é que não trapaceia na hora de ir lá declarar imposto de renda? Quem é que não trapaceia aqui quando ganha um pouco a mais? Quem é que não trapaceia quando é na hora de fazer os negócios? E eu vou dizer, todo mundo pode fazer, mas como cristão, a gente não pode. A gente não pode, sabe por quê? Porque quando nós temos, né, a noção, né, pode ocorrer de a gente dizer assim, poxa, eu não tive a intenção, é outra coisa. Não, eu não tive a intenção de lesar, de roubar, de tirar, de lograr a pessoa, né? Pode ocorrer, pode, mas quando nós sabemos que ali tem um erro, que ali houve um erro da nossa parte, então nós temos que ter, né, a consciência que aquilo ali é um erro, porque senão vai se tratar de uma má fé, quando nós temos realmente a intenção de lesar, de prejudicar alguém, né? Então é tirar o direito do outro, é tirar os valores das mãos do outro, é tirar aquilo que pertence ao outro, né? Então quando nós somos alertados de que isso é um erro, que nós fizemos algo de errado, então nós vamos ter que ir lá e restituir, né? O que é do outro, o que é nosso, o direito do outro é o direito do outro, o nosso direito é o nosso direito, cada um no seu quadrado, mais ou menos isso, né? Então quer dizer, quando nós sabemos, né, que ali tem um erro, houve um erro da nossa parte, nós temos que ir lá e restituir. Cristina, mas eu nem sabia, né? Tá a dúvida, não tô na dúvida, será que era para fazer, será que não era para fazer, será que é para pagar, não pagar? Então sabe o que faz? Vai buscar um especialista, vai pegar alguém que possa te instruir para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Aí faz o acerto, vai lá, pede perdão para a pessoa, olha, eu não tive a intenção de tirar, mas realmente eu notei aqui, eu senti no meu coração e eu fui lá pedir para uma pessoa fazer o cálculo, ou fazer, né, uma pessoa que sabe fazer realmente, né, tudo certinho, foi lá, perguntei de lei, perguntei de pessoa, perguntei para o advogado, perguntei para um contador, para um economista, quer dizer, ali a intenção da pessoa é realmente de acertar. Então vai lá, veja o que está de mais, o que pagou de menos, o que está devendo, chama a pessoa, pede desculpa, realmente eu não tive intenção, mas está aqui, é justo, é teu, está aqui. Devolve, pede perdão e devolve, não fica com o que é do outro, né? Por quê? Porque todas as vezes em que a gente fica com o que é do outro, né, alguém vai vir para cobrar um dia. E aí, então, nós vemos nessa circunstância, nós vemos dois lados. De um lado, Satanás, né? Que daí, o que ele faz, né? Ele vai sim, né? Quando tem ali uma brecha que Satanás pode entrar, quando é uma porta que nós damos o direito de Satanás entrar e agir, ele vai entrar e ele vai agir. Primeiro, ele fala para você no seu ouvidinho, não, faz isso aí, não tem importância. Um tocadinho a mais aqui, o outro é tão rico, né? Nem vai sentir falta. Que nada, tira mesmo, isso aí tu sabe que tá errado, mas é assim mesmo, faz assim, todo mundo faz assim, né? Tu já faz assim de tanto tempo, não vai mudar não, deixa tudo como tá. Então é uma forma que Satanás tem de vir ludibriar a pessoa, para a pessoa ficar entendendo que aquilo ali, se ela fizer ou não fizer, tanto faz como tanto fez, mas na verdade é a porta aberta para Satanás entrar e acusar, e pior ainda, tocar naquilo que antes ele não podia tocar, né? Então quando Satanás, ele consegue embustir na cabeça da pessoa que aquilo ali é uma coisa que está certo, sendo uma coisa errada, a gente já entende que ali sim está a abominação em pessoa, que é o próprio Satanás. Então quer dizer, todas as vezes em que nós fazemos coisas erradas, que somos influenciados sim
pela voz do inimigo, pela voz de Satanás, e abrimos uma brecha, damos legalidade, e ele pode entrar e tocar no que ele quiser. Não importa se foi num negócio que nós fizemos, se foi numa negociação, se foi numa compra, se foi numa venda, fosse o que for, seja o que for, Satanás encontrou a brecha. Se tem a brecha, ele entra, ele diz: feliz da vida, eu tô porque eu posso fazer, porque me abriram a porta e eu tenho toda a legalidade de deitar e rolar. Então, quer dizer, às vezes tira de um lado e perde do outro. É o caso de muitas pessoas que muitas vezes dizem: eu não sei o que acontece, as coisas dentro de casa vivem quebrando, o carro que está sempre quebrado, a pessoa sempre doente, sempre gastando. Sempre que tiver, a gente vai olhar onde é que está a porta aberta, que Satanás está entrando. E muitas vezes foi um negócio mal feito, uma palavra mal feita, foi ali um mau negócio, ou foi muitas vezes uma forma que lesou alguém. E nós sabemos, né, que todas as vezes em que nós estamos influenciados por Satanás, né, a mentir e a enganar, fazer uma balança enganosa, nós sabemos, o pai da mentira é o diabo, logo o pai da balança enganosa é Satanás. Foi ele que inventou a balança enganosa para trapacear, para entrar com mentira, para entrar com engano, para quebrar com a vida da outra pessoa, porque no fundo, é isso que Satanás faz. Tu podes tirar um tequinho de nada do outro, mas o que Satanás vem para quebrar dentro da tua casa, para tirar de você, é múltiplas vezes mais do que você pode imaginar, né? E por um outro lado, de um lado está Satanás e do outro está Deus, né? Então, quer dizer, quando do outro lado Deus está ali odiando aquela atitude nossa, né? Quando aquela atitude, aquela falha de caráter, né, do filho de Deus, Deus olha e diz assim: meu filho, tu não podia fazer isso, meu filho, tu não pode fazer isso, né? É aquela tristeza que dá no coração do pai por ver, né, que o filho está fazendo algo errado, né? Então é o que nós estamos causando no Espírito Santo de Deus, é a tristeza que nós estamos gerando no Espírito Santo de Deus por nos deixar influenciar pelas mentiras de Satanás e fazer uma balança enganosa, uma balança de fraude, uma balança de ilusão, de mentira, de trapaça, de erro, né? Uma balança realmente que traz um dano a alguém. Então, nessa hora, né, o Espírito Santo de Deus, ele entristece conosco. Então, nós temos que saber que realmente as coisas do Senhor, elas são retas. E se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que andar no caminho do princípio da palavra de Deus. Um pouquinho mais adiante, se a gente for ver, verso 11, capítulo 11 do livro de Provérbios 3, um pouquinho mais adiante ele diz: a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Quer dizer, aquele que é reto vai ter uma vida reta, vai ter uma vida sempre correta, tudo certo, tudo vai dar bem. E quando, né, mas diz assim: a perversidade dos desleais os destruirá. Quer dizer, quando tem, né, uma trapaça, uma mentira, um engano, uma balança enganosa, ali também vai entrar, né, o espírito de destruição. Satanás nunca anda sozinho. Por isso que nós temos que pensar primeiro, né, é na destruição que Satanás causa quando ele entra. E segundo lugar, a tristeza do coração do pai, quando ele vê que nós, como seus filhos, estamos usando de uma má índole, de uma má fé, né, que estamos realmente, né, num desvio de caráter. Isso entristece o coração do pai. Então, quando nós pensarmos numa balança enganosa, pensar duas vezes e lembrar que o pai da mentira é o diabo e a balança enganosa, quem está dando é ele. Então, vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor para livrar nosso coração de todo engano e influência do mal que Satanás faz no meio dos nossos negócios. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, obrigada pela clareza da tua palavra. Nós precisamos ouvir, Senhor, que nós temos que tirar nossos pés dos enredos, dos enroscos, Senhor, das mentiras de Satanás, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, dá livramento, Senhor, meu Deus, que sejamos corações puros, leais ao Senhor, Senhor, que andamos, Senhor, todos os dias em retidão com a tua palavra. A tua palavra diz que o peso justo é o prazer
prazer do Senhor, que Deus tem prazer naqueles que são justos, que trabalham corretamente, Senhor. Por isso, nesse dia, nós te pedimos, Senhor, sela nossos corações com o temor do Senhor, para andar na retidão, para andar, Senhor, sempre justo, conforme está escrito na tua palavra, Senhor, para o que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de nós sermos acometidos com as influências de Satanás para enganar, para trapacear, para tirar, para iludir, para ser desleal, mentirosos, trapaceiros, enganadores, fraudulentos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, porque nós não queremos entristecer o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, Senhor, que seja o temor do Senhor, Senhor, o selo nos nossos corações, e que tudo que vamos fazer nas nossas vidas, Senhor, sempre lembrar desta palavra, que o Senhor odeia, que o Senhor abomina, que o Senhor detesta, que o Senhor aborrece todo que é o engano, trapaça e mentira nos negócios dos seus servos. Por isso, nessa noite, Senhor, a ti consagramos o fruto das nossas mãos, que é o nosso trabalho, que seja sempre digno, honesto e correto, e que tudo, Senhor, nas nossas mãos não tenha, Senhor, meu Deus, o sangue, Senhor, da trapaça de Satanás, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma, é assim que a gente aprende. Se algum dia nós fizemos errado, então agora vamos mudar nosso caminho, vamos retirar nosso pé das veredas do mal. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.